Fala, cartoleiro, como que vocês estão? Que rodada é essa de número 9, hein? Se não foi a pior, foi uma das piores rodadas do Cartola FC. Pedro perdeu o pênalti, Caleri perdeu o pênalti, Lucas Claro faz gol contra e tira o SG do Fábio. Muitas catástrofes aconteceram nessa rodada. Mas futebol é isso, Cartola FC é isso e bola pra frente que nós já temos aí amanhã, quarta-feira, o mercado fecha 5h30 da tarde para a rodada de número 10. Então não deixe de escalar o seu time. E no vídeo de hoje eu vou mostrar o nosso time principal, que é focado em pontuação, e também vou mostrar um time valorização, que é simplesmente focado em ganhar cartoletas, ok? Então antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada, ok? Então partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver bem aqui em cima do meu ombro, o nosso time principal fez 35,65 pontos, tá uma ótima pontuação para uma rodada tão ruim que foi, e ficamos a pouquíssimos pontos dos 700 pontos, estamos com 697 pontos no total. Por apenas 2,57 não conseguimos chegar na incrível marca de 700 pontos, mas faz parte, essa rodada a gente vai conseguir. Vamos escalar o nosso time, lembrando que esse já é o time para a rodada, porque não vai ter tempo de atualizar. Então eu já vou montar o time focado já para a rodada de número 10. Bom, vamos começar aqui do ataque para o goleiro, que nós temos ótimas opções no ataque, no meio, aí já começa a reduzir para as laterais, zagueiro e goleiro, então tem pouquíssimas opções. Então, de atacante nós temos Caleri, Hulk, Igor Paixão, Mendonça como ótimas opções, Luciano também é ótima opção, Dudu um pouco mais fora da curva, Gabriel também com um pouquinho fora da curva, vejo ele como uma boa opção. Outra boa opção um pouco mais fora da curva é o Cano, e junto com o Rony também vejo como duas opções um pouco mais fora da curva, mas vejo como boas opções. Léo Batistão também vejo com bons olhos essa rodada. O Santos jogando em casa, ele é muito forte, mesmo o Léo Batistão não encantando muito assim, igual o Marcos Leonardo vem fazendo ótimas pontuações, mas com a ausência do Marcos Leonardo, vejo o Léo Batistão como uma ótima opção. Assim como o Pablo também. Olha as últimas pontuações dele, 2,30, 4,20, 8,10 e 10,50. São ótimas pontuações. O Pablo do São Paulo não é o mesmo Pablo do Atlético Paranaense com o Felipão, então fique de olho nele, que ele pode ser uma ótima opção também. E os demais eu não aconselho a vocês escalarem. Talvez o Arthur também, pela má fase defensiva do Flamengo, pode ser que surpreenda, mas não é aquele jogador que está encantando igual era no campeonato passado. Então, os meus 3 atacantes para essa rodada vai ser Caleri, Hulk e Igor Paixão. Para mim, é o melhor ataque para essa rodada. De meio campista, nós temos ótimas opções como Zé Rafael, Nátio Fernandes, Gustavo Scarpa, Iago Pikachu, Wellington Rato, por ser um diferencial, por ele ser centroavante do Atlético Goianiense, eu vejo ele com uma boa opção. Terans, eu prefiro ele quando ele joga em casa. O Rubens, para mim, é uma excelentíssima boa opção, principalmente pela média base que ele tem. Outro jogador para diferenciar um pouco também é o José Wellison do Fortaleza. Ele é uma ótima opção, tá vindo de boas pontuações aqui de 11,60 e 6,70, eu vejo ele com uma boa opção também. E dos demais são esses, porque eu não vejo outras tão boas opções. Então, para o nosso time eu vou colocar o Rubens do Atlético Mineiro e vou colocar Gustavo Scarpa e Zé Rafael do Palmeiras. Para mim, Gustavo Scarpa e Zé Rafael, para mim, são duas unanimidades para essa rodada. De laterais para essa rodada nós temos poucas opções, mas com grande potencial, como o Lucas Pires do Santos, Marcos Rocha do Palmeiras, Piquerez do Palmeiras também, fez 10,40 rodada passada, mas entre Marcos Rocha e Piquerez, eu prefiro o Marcos Rocha pela ofensividade dele. Abner Vinícius, eu prefiro ele quando ele joga em casa. Quando ele joga fora de casa é aquela pontuação mais escondida, mas para quem quiser diferenciar, eu vejo ele como uma ótima opção. Mateuzinho, para mim, cara, para mim, Mateuzinho é unanimidade nessa rodada. Fez 5,70
sem o SG a rodada passada. O que falar desse cara? Juninho Capixaba, ele é aquela opção barata, mas com grande potencial da rodada. Ele tem 7,80 e 7,60, duas rodadas com apenas uma assistência. Então, ele é aquele jogador para diferenciar e tem um grande potencial para ir bem. E dos demais são esses. Para mim, como eu falei, Mateuzinho é unanimidade e também eu vou ir com o Marcos Rocha do Palmeiras. Aqui que já entra a posição que começa a dificultar um pouco. Tem pouquíssimas opções. No meu ponto de vista, o Cartola está colocando o Maicon como dúvida, mas no Joga 10 News, que é um site que eu confio muito, que tem um alto índice de assertividade, maior que o do Cartola, e está colocando o Maicon como dúvida o Cartola. Já o Joga 10 News está colocando o Maicon como provável. Então, o Maicon, no meu ponto de vista, é uma ótima opção. Murilo, não tem nem o que falar, olha as últimas pontuações dele. Sem palavras, para mim, ele é uma outra unanimidade para essa rodada. O Pedro Henrique, para quem quiser diferenciar um pouco, tá vindo de uma ótima sequência, não negativou ainda, então é uma ótima opção. O Luan do Palmeiras também é uma boa opção, fez 7,50 contra o Atlético Mineiro. Para mim, o SG do Palmeiras é o mais viável nessa rodada. O Benevenuto, para quem quiser diferenciar também um pouco, ele é outro zagueiro que não negativou ainda no campeonato, então ele é uma ótima opção também. E uma opção um pouco mais fora da curva para quem quiser ganhar um pouco mais de cartoleta é Léo Pereira do Flamengo, pelo simples fato que dos últimos 4 jogos que o Bragantino teve, nos últimos 5 jogos que o Bragantino teve, em 4 não fizeram gol. Então, para mim, Léo Pereira é uma boa opção para quem quiser ganhar um pouco mais de cartoleta. Para essa rodada, eu vou estar indo com o Murilo do Palmeiras e o Maicon do Santos. Para mim, é a melhor dupla de zaga nessa rodada, por enquanto. E aqui, junto com o técnico, para mim, tem pouquíssimas opções. Para mim, opções válidas nessa rodada é o João Paulo dos Santos, um goleiro que está em dúvida, que é o Everton, junto com o Marcelo Lomba. Para mim, são duas boas opções. Caso vocês queiram colocar o Everton de titular e o Marcelo Lomba de reserva, tá de ótimo tamanho, porque o SG do Palmeiras é o mais viável nessa rodada. E uma opção pouco mais barata, mas que talvez perca o SG, é o Ronaldo do Atlético Goianiense junto com o Hugo Souza do Flamengo. Principalmente porque o Avaí, ele finaliza muito, só que não converte em gols tanto. Então ele finaliza bastante, com isso grandes chances de defesa do Ronaldo, só que não resulta em gols. Então eu vejo o Ronaldo como uma opção e o Hugo Souza como um SG viável do Flamengo, principalmente porque o Bragantino não vem fazendo tantos gols assim. Então, por enquanto, eu vou colocar o Richard, que não vai jogar, e o Ronaldo, meu goleiro titular, entre aspas. Caso ele negative, ele não vai prejudicar. Lembrando que o Ronaldo só negativou na rodada passada. Das demais, ele não negativou, mesmo perdendo o SG. De técnico, na minha opinião, só tem 2 técnicos para essa rodada, que é o Abel Ferreira, que para mim, para quem tiver cartoletas, é uma ótima opção, e o Juan Pablo Vojvoda do Fortaleza. Para mim, são as 2 melhores opções. Um é o mais caro e o outro é o mais baratinho. Como eu tenho cartoleta, eu vou ir com Abel Ferreira. De lateral reserva, por enquanto, eu vou colocar o Abner Vinícius. De zagueiro reserva, vou colocar o Pedro Henrique. De meio-campista reserva, vou colocar o José Wellison do Fortaleza. E de atacante reserva, vou colocar o Léo Batistão do Santos. E de capitães para essa rodada, nós temos algumas opções como Hulk, Igor Paixão, Caleri, Scarpa, Zé Rafael, até mesmo Rubens, porque tem a média base, então tem um grande potencial. Por enquanto, eu vou ir com Igor Paixão do Coritiba. Mas como eu falei, tem outras opções. Inclusive, o Hulk é o capitão mais escalado, e o Scarpa é o jogador mais escalado. Nem sempre o capitão mais escalado é o jogador mais escalado. Então, geralmente, eu não deixaria de fora nem Scarpa e nem Hulk. Mesmo que você não coloque eles como capitão. Mas tenha no time. Porque se eles mitarem e você não tiver eles no time, você vai perder uma ótima mitada. E vai ficar atrás dos seus concorrentes. O nosso time principal, que é focado em pontuação, ficou escalado da seguinte forma. Com Richard no gol, Mateuzinho e Marcos Rocha nas laterais, Murilo e Maicon na zaga, Rubens
Gustavo Scarpa e Zé Rafael no meio, Caleri, Hulk e Igor Paixão no ataque, com Igor Paixão capitão e nosso técnico Abel Ferreira. O custo desse time ficou em 148 cartoletas. Tá um time bem caro, mas para quem tiver cartoletas vai conseguir diferenciar dos demais. No banco de reservas nós temos Ronaldo no gol, Abner Vinícius na lateral, Pedro Henrique de zagueiro, o José Wellison no meio e Léo Batistão no ataque. Lembrando que esse time é focado em pontuação, então não escale esse time pensando em ganhar cartoletas, ok? Mas agora eu vou colocar aí na tela para vocês um time focado em ganhar cartoletas, ok? Então põe aí na tela. Bom, e como vocês podem ver bem aqui, o nosso time valorização fez 38,30 pontos rodada passada. Tá uma ótima pontuação para a rodada que nós tivemos. E para a 10ª rodada do Cartola, o nosso time valorização está escalado da seguinte forma, com Ronaldo no gol, Lucas Pires e Abner Vinícius nas laterais, Léo Pereira e Lucas Claro na zaga, Gomes, Patrick de Paula e Iago Pikachu no meio, Hulk, Dudu e Caleri no ataque, com o Caleri capitão e o Jorginho, o nosso técnico. O custo desse time ficou em 120 cartoletas. Para um time de valorização tá um pouquinho caro, mas temos opções bem caras, ótimas para valorizar, como o Caleri. O Caleri custa 25 cartoletas, mas ele fez menos 2,30 rodada passada. Então ele tá uma ótima para valorizar. Já no banco de reservas nós temos Marcelo Boeck no gol, Mateuzinho na lateral, Wanderson na zaga, Rubens no meio de campo e Germancano no ataque. Lembrando que esse time é totalmente focado em ganhar cartoletas, então não escale esse time pensando em pontuação, ok? Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que qualquer alteração que tiver vai estar no primeiro comentário fixado, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!